Até queria partilhar com vocês que na minha vida de padre, tanto lá em Minas quanto em São Félix do Araguaia, eu participei de alguns conselhos. Lá em São Félix eu trabalhei numa cidade chamada Canabrava do Norte. E lá eu presidi por 2 mandatos o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então organizamos 2 conferências, 2 eleições de conselheiros tutelares. E o que a gente percebe? Lá no caso, como eu era padre e era o presidente do conselho, a gente tinha algumas facilidades e o pessoal era um grupo muito bom mesmo. A gente conseguiu fazer um bom trabalho. Mas os nossos conselheiros que estão lá na base, o que acontece na verdade lá no município? A paróquia recebe um pedido, alguma pastoral, algum grupo, indica-se o conselheiro e o abandona às feras. Né? E aí a coisa não acontece, ele não fica formado, não fica subsidiado, e sequer tem visibilidade, pelo contrário, quando levanta alguma questão, o máximo que ele leva é um pito do padre. Não é? Então tudo isso a gente tem que preparar, a minha preocupação sempre foi essa. Na Arquidiocese de Pouso Alegre nós começamos algumas formações nessa linha, mas tem pouca adesão, mas justamente por isso a gente percebia que o pessoal nosso que está atuando nos conselhos vive essa situação. Então, nosso pensamento aqui agora é muito importante, por quê? Vocês vieram de experiência, estão em experiência de conselho, experiência de base, é pensar bem lá naquela base. E toda aquela situação que o Frei Dotto colocou aqui hoje, da dificuldade da movimentação do povo hoje, aquelas coisas todas, a gente tem que enfrentar para chegar lá naquela base. Como que a gente vai fazer com que essa formação que nós recebemos aqui consiga atingir o nosso objetivo? São todos os conselheiros, porque nós temos a nível municipal, estadual e federal. Mas eu penso sobretudo aquele que está lá na base, que vai fazer a diferença naquele município. E tudo isso neste contexto que nós estamos vivendo, que vocês sabem e aprofundamos nesses dias. Eu anotei aqui alguns pontos para nos ajudar a pensar, que é um pouco daquilo que foi tratado aqui, que está aí na nossa grade, e aquilo que a gente vem conversando também nessas reuniões com os conselheiros que alguns de vocês participaram. Então, o que nós vemos nesse momento? O enfraquecimento da democracia e o desmonte das políticas públicas e dos conselhos. Nós sabemos que o desmonte dos conselhos é para enfraquecer as políticas públicas. E isso é um projeto muito claro. E aqui a gente não pode ter ilusão. Não é o atual ocupante do Planalto que conduz esse processo e esse projeto. Se troca o ocupante do Planalto, mas esse projeto continua. Não é o fulano lá que faz todas aquelas falas que nos choca, que leva isso sozinho. A coisa é pior, talvez até com ele não seja tanto. Depois, quem são os principais atingidos? É óbvio aqui, só para frisar mesmo, a gente sabe isso, talvez muitos de vocês melhor que eu. São os mais pobres os atingidos. E, só lembrando essas 2 falas do Paulo Guedes nessa semana, ou esses dias. Outro dia falou a questão do desmatamento da Amazônia. Quem que desmata a Amazônia, segundo ele? Os pobres. E agora essa fala do dólar, falando que as empregadas domésticas estavam indo para Miami, para Disney. E hoje já saiu um artigo hoje mostrando que com o salário da empregada doméstica não consegue ir à Disney. Então a gente sabe quem são os atingidos. E a ideia é justamente essa que foi trabalhada aqui também, e sobretudo na reunião anterior com aquele artigo do Paulo Fernando. Qual que é a concepção que se tem, que é do ultraliberalismo ou do anarcocapitalismo? Que todos os pobres, eles são os próprios responsáveis pela situação em que vivem, seja porque fazem opções erradas, ou porque as estratégias que usam para suas opções não funcionam, então não merecem solidariedade. Acaba com o princípio de fraternidade, de solidariedade, a caridade cristã, qualquer coisa nessa linha. A doutrina social da igreja, isso foi bem trabalhado aqui, enfoca justamente na solidariedade para com os pobres. E o Papa Francisco vai nos lembrar como eu queria uma igreja pobre para os pobres. O que eu estou querendo falar aqui para vocês?
se os pobres são colocados nessa situação, nessa visão hoje, não só deste governo, mas é uma visão que vem por aí, de forma mais ampla, embora já haja reações também. A gente percebe, a gente vai analisar o contexto internacional, né, a geopolítica, a gente vê que há as duas coisas, há dois projetos em guerra aí, né, esse ultraliberalismo, mas algumas reações, inclusive com essas manifestações de diversos países da América Latina. O Chile tem convulsão, a Colômbia tem convulsão, tal. E nos Estados Unidos agora, vocês estão acompanhando um pouquinho as eleições primárias? O Bernie Sanders, que é um radical de esquerda, para eles lá, né, do Partido Democrata, está saindo na frente, e os blogs, né, mais alternativos já têm trazido há muito tempo que ele é uma figura que se apresenta até como alternativa ao Trump. Então, quer dizer, a coisa tem esperança também, mas é complicado. Depois, nesse contexto, o papel das conselheiras e dos conselheiros, que representa a Igreja Católica nos conselhos, né? Nós precisamos pensar, qual que é o nosso papel lá? É apenas, por exemplo, o que eu vi acontecer muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você, às vezes nem é convocado para a reunião, mas recebe a ata em casa para assinar. Já fizeram isso? Já assinaram essas atas? Então, Exato. Exato, né? Fazem isso. Então, quer dizer, e aí uma coisinha muito simples que eu falava nos conselhos que eu participava, o pessoal da igreja é o seguinte, olha, a gente tem que, a primeira coisa que aprender nesse conselho é ser chato. Por exemplo, é convocado, você tem que ir e chegar meia hora antes. Pedir a pauta, pedir os documentos. Lá em Canabrava eu participei do conselho de saúde também. Então, numa primeira gestão da secretária de saúde, que era muito ligada à igreja, ela colocou o diácono permanente, a esposa dele e a mim no conselho. Fomos para a reunião depois com outro secretário, que também era amigo nosso, tal, mas era outra linha, né? O que nós vimos na saída de casa, a gente morava do lado ali. Eles mandaram um relatório diferente para cada um de nós. Mandaram sem perceber. Eles fizeram o primeiro, foram fazendo mudança e mandando. Aí nós chegamos, conversamos com alguns outros conselheiros, inclusive do município, e percebemos que havia, de fato, 3 relatórios que eles mandaram e contraditórios. Começamos a reunião e levantamos a questão. Mas brincamos, né? Qual relatório que está valendo? Aí o pessoal da secretaria percebeu o erro, pediu para desmarcar a reunião e fazer outra, que eles iam revisar o relatório, e no ano seguinte eu saí de lá, nós nunca mais recebemos convocação para a reunião e nem, né, o outro relatório. Então a gente precisa pensar. E a questão que foi enfocada aqui lá na fala do Daniel, mas perpassou toda a formação, quer dizer, nós cristãos católicos, além de ir lá participar de fato, né, com essa, entre aspas, chatice que eu falei, além de defender os pobres em primeiro lugar e exigir transparência, aquela coisa toda, o que vai nos alimentar? A espiritualidade. Que a gente sabe que a luta não é simples, né? Depois, para uma atuação efetiva e de acordo com o Evangelho e o pensamento social cristão, é preciso o quê? Que nós estamos fazendo aqui? Capacitação. Né? Nós aqui, eu acho que estamos cansados de saber, mas é preciso pensar de forma concreta. Para fazer uma boa ação dessa ou qualquer outra, não basta disponibilidade e boa vontade. Né? A boa vontade, um pensamento numa linha adequada de disponibilidade são fundamentais, a gente sabe disso. Mas não são suficientes, a gente precisa estar capacitado. Então, eu citei aqui pelo menos 3 coisas que são muito importantes aqui. Os direitos humanos na legislação brasileira, né? Não coloquei no arcabouço, o seu livro brincou com isso, né? Mas a gente tem que conhecer as leis. Depois, todos os ciclos das políticas públicas e os ciclos orçamentários. Porque aí é que pega, não é? Você chega lá sempre, a data já passou, a data já venceu, você não acompanhou. Agora, vocês imaginam o conselheiro lá do município, que não tem formação nenhuma nessa área, que não tem nada disso, quando ele começa a passar por essas barreiras, esbarrar nessa dificuldade, o que ele vai fazer? Vai desanimar, não é? Se não for alguém mais perspicaz, pode, né? Nós que agradecemos muito.
Ô, Michele, e esse negócio não acaba aqui não, viu? Você criou vínculo conosco, a gente vai continuar, né, por muito tempo juntos aí em diversos espaços, tá bom? De verdade mesmo, não é só para... E aqui a gente sabe que na prática nós precisamos de muito mais capacitação para poder atuar de fato, né? Então, a gente pensa em formação, capacitação, apoio para os conselheiros. Quando nós começamos a conversar e fomos elaborando esse projeto, nós pensamos que ele se daria em 3 momentos. Um primeiro, que é também uma tentativa de cadastro de todos os conselheiros que representam a Igreja Católica, que a gente está articulando. Ou quase todos, né? Você está rindo disso. Mas para saber quem são os nossos conselheiros, qual é o perfil deles, a gente também precisa disso. A gente vai construindo isso lentamente, né, Odilson? Depois, nós pensamos também nessa formação aqui, nacional, em duas turmas, né, tal. Mas a gente sabe que isso aqui, na verdade, não resolve muita coisa lá na base. Então, o principal que a gente quer ouvir de vocês agora é essa continuidade. Né? Como que vocês veem a possibilidade de levarmos isso adiante e fazermos chegar lá na base, naqueles lugares mais afastados, ou enfim. E 3 coisas que a gente foi pensando por enquanto, é isso. Né? Talvez até, não sabemos também as possibilidades, algumas formações mais localizadas, de preferência naqueles lugares que o pessoal tem mais dificuldade de chegar aqui. Algum regional ali do norte, alguma diocese, que nós também já temos vários grupos parceiros, como foi citado aqui, né? o IAC, o CAIS, o próprio Cefep, que também já vai fazer formação nesses lugares. Então seria uma parceria também. Depois, a disponibilização desses materiais, e o Paulo Kermes hoje já deu outra ideia, que depois ele pode explicar melhor, a gente precisa colocar esse material disponível, né? Para que todo mundo tenha acesso. Hoje com a internet é muito mais fácil, então conseguimos. E também, até mesmo mini cursos específicos à distância que a gente possa ir fazendo. Mas a gente precisa um pouco do retorno de vocês, né? Quando eu falei, por exemplo, aqui da disponibilização de materiais, né? No Cefep, nós estamos, como já falamos, na 8ª turma. As primeiras turmas, a grande dificuldade do pessoal, Aldiz, era conseguir fazer as disciplinas EAD porque não tinha internet. O Padre Hernani conta uma história muito interessante, de pessoas que iam uma vez em cada disciplina, que dura 15 dias, lá na Câmara Municipal não tinha internet, entrava no sistema, imprimia as folhas, levava lá para o interior, para depois responder de outra forma. Hoje, da nossa turma toda, dos 46 alunos dessa 8ª turma, apenas um professor indígena, lá de São Gabriel da Cachoeira, que está numa comunidade remota, tem essa dificuldade, mas já tem um colega dele que mora na cidade, tem toda a facilidade, já vai fazer as cópias para ele. Então, isso tudo são facilidades. Agora, uma coisa que a gente percebe aqui é o seguinte, o movimento Fé e Política, nós estamos formando, inclusive, uma rede, eu acho que eu já falei para vocês também, sobretudo, para disponibilizar material. Mas qual que é a conversa que a gente tem feito também? Que aí depende do esforço, a gente teria que pensar isso aqui. As pessoas entram em contato com o Cefep e bolam um curso, um modelo de formação de escola de fé e política e quer que a gente ofereça uma cartilha bem mastigadinha para ele. Se hoje vocês entrarem no site do Cefep, do CESEP, e do NESP, além de outros, você vai encontrar praticamente todos os materiais, só que não está mastigadinho do seu gosto. Mas você tem acesso a tudo isso. Então, quando alguém vem perguntar, Padre Paulo, o Cefep tem material para isso? Eu falei, já olhou o site do Cefep? Aí eu olhei lá, mas não vi material não. Então eu falei, então dá uma procuradinha, que você já vai encontrar várias coisas, inclusive as disciplinas que são lecionadas aqui, o material que o professor disponibiliza. Da etapa passada eu não consegui disponibilizar todos ainda, mas da etapa anterior já estão todos lá. Então a gente teria que pensar isso, são dificuldades, a gente percebe que eu estou falando isso para que o nosso povo tem, não é só disponibilizar, as pessoas querem coisas muito específicas, mastigadinhas, e como superar tudo isso.